Fala pessoal, tudo bem com vocês? Douglas de Oliveira por aqui. A dica do vídeo de hoje é sobre lixamento aqui da pintura, no caso das rodas que a gente vai fazer e quais lixas a gente vai usar. Aqui sobre as lixas a gente tem, por exemplo, o número, quanto menor a lixa é mais grossa. Por exemplo, a lixa 80, ela é mais grossa que a 150, que é um número maior. A lixa 220, ela é mais fina que a 150. Então, de acordo com que vai aumentando os números, as lixas vão ficando mais finas. Então é uma progressão de uma escala. Então aqui, por exemplo, a lixa 80, ela é bem abrasiva, conforme vocês conseguem ver aqui. Ela até machuca aqui a mão se você passar aqui. Ela é muito mais, então, abrasiva. Já a lixa 150, menos abrasiva, e assim vai cada vez diminuindo a sua abrasividade. Por exemplo, aqui a gente tem até a 600 no caso da parte de pintura. A parte de polimento aí já entra outras lixas, como 1200, 1500, 2000. Então, um número menor, mais grossa. À medida que vai subindo os números, vai ficando mais finas as lixas. Então, no caso, por exemplo, aqui da pintura da roda. Se você tem uma roda que, por exemplo, ela está na cor prata e você quer mudar para a cor preta, mas ela está em excelente estado, não tem detalhe nenhum. Tá uma roda bonita, uma roda praticamente nova. Então, o que você vai fazer? Você vai apenas lixar ela, quebrar todo o brilho dela, para que com esse risco do lixamento ele vai ancorar a pintura nova para ele não estar descascando. Então você vai entrar diretamente com a pintura. Porém, para não ficar as marcas de lixa na pintura nova, você vai ter que escolher a lixa certa. Aqui a gente recomenda, por exemplo, você vai quebrar apenas o brilho de uma pintura nova. Você pode entrar aqui com uma 400 e fazer o refino com uma 600. Aqui a 600 a gente já recomenda ela de água. Aqui pode ser seca tranquilamente, mas tem a de água também na 400. Aqui, por exemplo, lixa seco, e aqui a gente está ali, ó, lixa de água. Então você vai poder usar também, demora um pouco mais, pode usar diretamente a 600, mas aqui a gente gosta de entrar, fazer todo o lixamento e depois faz o refino, o acabamento final com essa aqui. Esse risco não vai ser o suficiente para aparecer então depois na pintura. Aí você vai poder fazer uma pintura, por exemplo, PU, que é uma tinta que ela é monocamada, então o PU já tem a cor e o brilho, você vai pintar, ela é uma camada, já vai cobrir todos esses defeitos. E se for no poliéster, que ele é uma tinta que ele tem mais solvente, ela é mais fina, então você vai necessário fazer um bom refino, porque você vai dar várias demãos para cobrir bem esses riscos, esses defeitos derivados aqui do caso do lixamento. Depois você vai entrar então aplicando o verniz após cobrir toda a roda da cor da sua preferência. Por exemplo, se fosse pintar aqui um black piano e depois entrar com verniz, que seria 2 camadas. E se for no caso do PU, ela é uma camada, ele tem uma característica mais emborrachada, então ele vai cobrir bastante os defeitos. Já no caso dessa roda aqui, o cliente ele fez o que? Ele mesmo pintou. Tá? Ela era da cor prata, ela já tinha defeitos, por exemplo, tem alguns nicados maiores, ela já tem defeitos, então o que ele fez? Ele lixou e aplicou uma tinta em spray. O que acontece? Essa tinta em spray ela não tem a mesma qualidade de uma pintura automotiva, então quando ele fez essa pintura spray, ela cobriu aqui, ficou legal, ficou um acabamento legal, não ficou um acabamento perfeito, liso, bonito, mas ficou do jeito que ele queria. Agora ele quer fazer uma pintura profissional, uma pintura automotiva, ok, ficar aqui essa roda no padrão. Porém, devido à incompatibilidade de produtos, se você aplicar aqui um produto com base de solvente, apenas lixar aquele preto que estava aqui no caso da pintura de spray, ele arrepia tudo, ele levanta devido ao solvente, fica tudo marcado e fica aquele acabamento feio. Então, nesse caso aqui em específico, a gente tem que remover todo esse material preto. Ainda tem alguns detalhes aqui. Aqui a gente aplicou, por exemplo, até mesmo para acelerar o processo, a gente aplicou aqui um removedor e depois a gente lavou com alta pressão para tirar o máximo possível. Mas o objetivo é deixar 100% ou no alumínio ou na lata, de acordo com a roda aí, o material que você vai estar trabalhando. Então aqui o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai ter que ainda remover, aqui tem bastante material, então com auxílio de espátula, só que tem que tomar cuidado para não riscar muito fundo ali o material. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode entrar com uma lixa 80, que é a mais abrasiva que a gente tem aqui no momento. Não recomendamos abaixo disso, a 60 ela é muito grossa, muito agressiva. Essa lixa aqui ela vai causar bastante risco, porém ela vai ganhar tempo removendo esse material aqui. Após você remover todo esse material, você vai refinar então com a 150 e poderia também com a 220. Se não está nesse estado aqui, mas você quer de qualquer forma remover o material, algum detalhe,
você vai poder também entrar com a 150 tranquilo. Daí você vai avaliar se ela vai te ganhar tempo, poderia entrar com essa aqui para auxiliar. Ou se você quer fazer com mais paciência e já deixar o acabamento legal, pode entrar com a 150. Na 150 o primer ele já vai cobrir, no caso o fundo PU, ele já vai cobrir tranquilamente esse risco. Mas você pode, para evitar de ficar algum detalhe despercebido, entrar com a 220 e fazer o refino. Aí você vai ter feito todo o lixamento. Agora sim você vai aplicar então o primer para então estar dando aquela cobertura, tirando os defeitos, os riscos e deixando a roda com acabamento mais uniforme. Após você aplicar o primer e fazer então aguardar o período da secagem, você vai entrar então com o lixamento novamente do primer. Agora essas lixas aqui a gente já não usa mais, essas abrasivas aqui. A gente pode iniciar para ganhar tempo no primer uma 320. Por exemplo, aqui a marca da 3M ela não é tão abrasiva quanto outras marcas, então a 320 dá um acabamento legal. Porém, você vai ter que lixar de uma maneira a não remover todo esse fundo, não furar e chegar nessa parte de baixo. Se você tem medo de acontecer isso, pode entrar direto com a 400. Vai demorar um pouquinho mais, mas vai ficar um acabamento legal. Por fim, você vai refinar com a 600. Pode ser a seco ou água. A água fica um acabamento bem bom. Após feito toda a limpeza da peça, desengraxou ela e toda a secagem, aí sim você vai ter uma superfície preparada para poder pintar. Então, quando já está no fundo ou na pintura que ela está um acabamento legal, se for na pintura você vai apenas quebrar o brilho, riscar a peça para poder ancorar o material. No caso do fundo PU, ele já vai estar protegendo então a roda aqui. Você vai entrar então com essas lixas, por exemplo, a 320 refinando 400, 600 ou diretamente aqui 400, 600, sem problema nenhum. E quando a roda está nesse estado aqui que você precisa desgastar algum detalhe, ou por exemplo, se ela tem um machucado muito grande que você entrou com massa, poliéster, por exemplo, para cobrir o defeito, aí sim você vai entrar, por exemplo, com a 150 para lixar. E você vai poder usar auxílio de taquinho assim, manual. Esse aqui é bem macio, então ele se adapta bem. E esse aqui é mais firme. É um EVA mais firme, mais duro. E por fim, detalhes assim vai ter que ser feito todo manual. Então vai ter que dobrar a lixa, talvez rasgar ela em várias partes, para poder conseguir então acessar todos os detalhes ali. Para você que gostou dessa dica, quer acompanhar o nosso canal aí para receber mais dicas e informações como essa, sua dúvida pode deixar também nos comentários. Então nós vamos ficar muito felizes de você nos acompanhar e se inscrever no nosso canal. Um abraço a todos aí.